Videogame é coisa do capiroto, Juregão. Eita porra. É, mano. Temas que podem ser considerados sensíveis para algumas pessoas. Vamos lá. Assista com cautela. Assista com cautela. 5 de agosto Canal de Bictúria. 2013. A mãe, o pai, a avó, a tia-avó e o filho. 5 membros de uma mesma família são encontrados sem vida Que isso, gente? da própria casa. Um crime que chocou o Brasil na época, mas que nunca foi bem explicado. O pior de tudo é que diversos jornais, com todo o sensacionalismo do mundo, se desdobraram para colocar a culpa em um menino de Eu lembro desse caso, mano. 13 anos O pai era policial, né? Ele deixou a arma lá, o moleque. e no fato de que ele gostava muito de Assassin's Creed. A partir desse momento, parecia que todo o resto Só pra lembrar a mídia que Assassin's Creed não tem arma de fogo, tá? deixou de importar. Pelo menos não os clássicos. O fato da mãe ser policial da rota, o fato de investigações internas estarem em andamento, o fato Não na mão do protagonista, né? A única arma que ele tem, ô Juregão, é a lâmina. de que nada Iron naquela cena Blade. inicial fazia sentido completo. Nada disso parou a avalanche sensacionalista. O que parou na tela, na verdade, estampado em letras gigantescas, foi a mesma explicação simplista que a mídia usa há décadas. Videogame mata. E assim, enquanto a família ainda nem havia sido sepultada, o país inteiro assistia a comentaristas, apresentadores e especialistas apontando videogames como causadores de crimes. Pensa, não sei com esse videogame. Olha aqui, ó. Bota aqui. Nada mais é o que Jogão, tá escrito aí, mané. Joguem Assassin's Creed Brotherhood. Assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada. É uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. Era como se tudo já tivesse decidido. Antes de Jesus amado. Haja paciência pra isso, cara. investigar, antes de questionar, antes de entender, o caso já estava explicado. Só que hoje, mais de uma década depois, quando a poeira baixa e você olha para os fatos reais, fica difícil não perceber o absurdo de tudo aquilo. Fica difícil não enxergar o quanto essa necessidade de culpar um jogo serviu para encobrir a complexidade de um dos casos mais delicados da história recente do Brasil. E isso não é novo, porque sempre que existe pânico, sempre que existe tragédia, quando envolve adolescentes, a mídia tradicional tem um talento especial para escolher o mesmo bode expiatório de sempre. E tem um ponto também. As pessoas sempre precisam de um culpado pros problemas. Sabe quando é um problema que você não tem solução? Sabe quando é um problema que você é incapaz de resolver? É aquele principal problema da sua vida, ou algum problema que vai te atingir, mesmo que de forma indireta. Você precisa de um culpado, você precisa culpar algo para você não se sentir culpado daquilo. Ou por não ter competência para resolver, ou enfim, para tirar um peso. E no caso, quando acontece essas coisas com adolescentes, a mídia sabe que os pais, não os novos pais, né, mas os pais mais antigos, vão cair nesse papo furado, porque quem assiste a Record é só o povo lá que vai pra igreja do Edir Macedo, né? Então vamos confessar que é uma galera bem fácil de se influenciar, uma galera bem influenciável. Então você imagina algo vindo da Record, para um público que já é da Record, eles sabem que colocar a culpa nos videogames vai pegar os pais, que são pais realmente que não terminaram a escola, ou pais que têm certa dificuldade em entender o que é a realidade e o que... E vão achar que isso é real mesmo. A gente tá falando de uma emissora, gente, que um apresentador ao vivo confundiu Forza com um treinamento especial dos militares que defendiam o Trump. E era uma limusine dando repo. Esse vídeo é incrível, tá? Tava lá o cara... Maravilhoso. Veja! Tá aqui o motorista, olha as habilidades, hein? Era o Forza. E o cara achando que era o motorista do presidente. Esse é o nível da Record, esse é o nível... Enfim. Os videogames. Mas não é só a Record não, tá? Eu tô citando a Record, mas... Enfim. Em 5 de agosto de 2013, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, 5 pessoas da família Bovo Pesseguini foram encontradas sem vida. Na investigação inicial, a polícia apontou o menino como autor do crime e afirmaram que ele logo depois teria tirado a própria vida. E a mídia, como sempre, criou ligações mirabolantes para jogar a culpa em Assassin's Creed. Até a polícia concordava com essa história.
Diziam que o menino tinha uma foto de perfil do jogo, interesses e até relatos de colegas sobre um suposto grupo que ele teria criado na escola com inspiração em mercenários. Então, Assassin's Creed aparece como manchete em várias matérias. O problema ficou tão absurdo que a própria Ubisoft emitiu uma nota repudiando a associação direta entre o jogo e o crime, dizendo o seguinte: em nenhum estudo até agora realizado, há consenso sobre a associação entre a violência e obras de ficção, incluindo livros, séries de televisão, filmes e jogos. É uma falácia associar um objeto de entretenimento de milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, com ações individuais e que ainda estão sendo esclarecidas. O problema é que, nessa época, a internet ainda não tinha tanta força para quebrar histórias como essa e influenciar a mídia. Mas mesmo que isso fosse verdade, vamos supor que obras influenciem jovens a fazer bobagem. Horas. Mas a Record não tem novela que fala de sexo, de morte, de roubo, de ladrão, de droga. Não é? Por isso que eu fico puto quando aparecem esses artistinhas meia boca, esses atores de tigela aí da Globo. No outro dia aquela tal de Piovani, mulher horrível. Ai, mas é que o Fortnite, não sei o que, trabalhando na Globo. O que mais influencia jovem a fazer merda. Novela, a Globo trata de crime, de sexo, de sacanagem, de bandido. Como é que uma empresa dessa vai ter moral? Quem trabalhou numa empresa dessa vai ter alguma moral pra falar de videogames, meu Deus, que influencia? Então, né, vai ficando difícil. E o jornalismo ainda era tido por muita gente como verdade absoluta. Então, mesmo com a nota da Ubisoft, a narrativa já estava plantada na mente de milhares de pessoas. Só que o caso Pesseguini nunca foi tão simples quanto as manchetes sugeriram. Houveram relatos de vizinhos, imagens de câmeras e depois questionamentos sobre a condução da investigação. Inclusive, alegações de manipulação de imagens de segurança e indícios que não foram totalmente esclarecidos. O silêncio da polícia e a falta de respostas sólidas abriram espaço para versões alternativas, como queima de arquivo e críticas à forma como a polícia lidou com a divulgação das informações. O fato é que a culpa foi jogada toda em cima de um menino, mas muitos não ficaram convencidos. Laudos foram contestados, a cena do crime teria sido adulterada antes da perícia e algumas evidências pareciam destoar do que se esperava em um caso tão desesperado. Então, veio uma acusação ainda mais grave. A cabo Andréia, mãe do menino, segundo alguns policiais e um deputado estadual, teria sido convidada por colegas para participar de furtos a caixas eletrônicos. De acordo com os relatos, ela rejeitou o pedido e denunciou os colegas. Agora, se isso for verdade, pode ter provocado retaliação dentro da corporação. Há quem diga que a motivação por trás do crime poderia ter sido vingança. O comandante do batalhão... Que loucura, hein? Esse aqui é um lado da história que, como eu não acompanhei o restante, né? Ficou esses gomos aí soltados, cada um dizia uma coisa. Você vai... E outra, né, cara? É um tipo de assunto que... Faz mal, né, mano? Essa que é a verdade, faz mal. Fica pensando nele, é muito triste. Que nem a menininha que jogaram lá do prédio, pô. É bizarro, não dá pra ficar imaginando isso não. Nossa, onde ela trabalhava, entrou no fogo desse debate. O coronel Wagner Dimas chegou a declarar publicamente que ela havia colaborado com investigações internas. No entanto, no dia seguinte, ele recuou. Disse que se perdeu na entrevista e que seu depoimento não deveria ser considerado literal. Esse recuo gerou reações. Para alguns foi pressão, para outros um simples mal-entendido. A Polícia Militar afirmou que não há registros formais dessas denúncias na corregedoria ou no batalhão. Os policiais estavam indignados inicialmente porque o próprio comandante do 18º Batalhão, o coronel Dimas, ele verbalizou à imprensa esse fato de que a Andréa Bovo, em 2011, foi convidada por policiais militares envolvidos com o crime para furto e roubo de caixas eletrônicos para participar, que além de não participar, ela deu conhecimento ao seu superior, que investigou exaustivamente, mas não chegou à realidade dos fatos. Com o passar dos meses, a investigação foi considerada esclarecida pela polícia. Ainda assim, não havia consenso público. Advogados, peritos e familiares continuaram a pedir a reabertura do caso, argumentando que nem todas as linhas foram devidamente exploradas. E parece que até hoje, ninguém sabe dizer com certeza se de fato foi o garoto o responsável pelo crime ou não. Aqui entra o padrão que se repete.
Quando um crime choca e as respostas são confusas, a imprensa busca um enredo que prende... Porque é o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil é você culpar algo que todo mundo tem acesso e que... É que nem quando, infelizmente, esses doentes mentais vão lá atacar escola. A primeira ligação que faz é Call of Duty, não é? Sim. Jogo de tiro. É bizarro, pô. a audiência, gere cliques e, por consequência, gere muito dinheiro. E o jornalismo é mestre em ganhar dinheiro com Aí tragédia. quando você Nada analisa é mais mais simples. a fundo é porque os moleques sofriam bullying de todo mundo, Exato. em casa sofria represália dos pais. É complicado, mano. É bizarro. É bizarro. Do que apontar um vilão tangível e espremer o assunto até não sobrar nenhuma gota. E isso não é um fenômeno só do Brasil. No fim dos anos 90, Doom foi apontado como responsável por inspirar atos violentos. Esse aí foi do nos Estados Gilberto Unidos. Barros. No dia 20 de abril de 1999, 2 adolescentes invadiram uma escola em Columbine e tiraram a vida de vários estudantes e um professor. Uma tragédia que mudou a forma como os Estados Unidos debatia violência, segurança, venda de armas e a mídia. A reação pública, porém, não foi só dor. Veio também a busca por um bode expiatório rápido. Foi aí que a culpa caiu no Doom. Doom virou manchete, manchete virou pânico e logo havia um consenso simplificado. O jogo fez eles fazerem isso. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. E é muito mais perigoso quando sacrificamos precisão por conveniência. Sim, os dois responsáveis pelo crime jogavam Doom, haviam criado e trocado níveis e conteúdo online, só que isso por si só não é uma explicação causal do crime. Reduzir o crime a um jogo violento ignora fatores muito mais importantes como personalidade, saúde mental, dinâmicas sociais, bullying, acesso a armas e outras inúmeras questões. Tratar o jogo como causa única é uma narrativa jornalística preguiçosa e uma injustiça para as verdadeiras discussões que deveriam ter sido feitas. Na época, a situação ficou tão complicada que a desenvolvedora de Doom, a ID Software, preferiu nem comentar. Talvez por esperar que a poeira baixasse ou mesmo por não saber nem o que dizer. 25 anos depois do caso, John Romero, o programador de Doom e um dos fundadores da ID Software, se pronunciou em uma entrevista à revista Shortlist sobre como eles ficaram conturbados com o caso e sabiam que Doom não podia ser o culpado. Nas palavras dele, milhões e milhões de pessoas jogam Doom e nada como aquilo aconteceu. Nós apenas evitamos comentar porque foi... É foda porque, cara, você não precisa mesmo comentar, porque é ridículo, na verdade. Entendeu? É tipo, você tá na sua, aí começam a falar que você, sei lá, ama chupar cu de cachorro. Caralho. Aí você, caralho. Mas do nada, assim? Que bobagem é essa? Que ligação é essa que você fez absolutamente do nada? Eu não tenho o que falar, porra. Caralho, tu vai comparar um maníaco, um imbecil, com... Ah, mas olha, porque ele jogava COD, que ele fez isso. Porra! Se for assim, a Record, a Globo, a CNN, sei lá, as televisões aí, então, porra, o que tem de bandido por aí, cara? Você tá me dizendo então que o cara que me assaltou um celular uma vez lá, ele foi influenciado pelas novelas da Globo, então? É isso? Você tá falando pra mim que a quantidade hoje de material e de pornografia, de OnlyFans aumentando no Brasil, talvez tenha sido influenciado pela Record, pela Globo? É isso? Claro que não, né, gente? É claro que não. Cada um tem tua índole, tua criação, passou por traumas ou não, ou é só mau caráter mesmo, ou é só pessoa ruim. O problema é que hoje se precisa buscar, né? Você precisa buscar o culpado pra tudo. Você precisa de um culpado. Porque aí parece que o caso tá finalizado e você não vai sair como incompetente, né? A mídia se aproveita. Então é isso. Não faz nenhum sentido. trágico. Se fosse assim, o Stolen não tava fazendo live aí, não? Estaria jogando ali, estaria alistado no exército e dando tiro em geral, porra. Que loucura, Jogou Medal pô. of Honor? Que loucura, que loucura. Valeu, Stolen. Tamo junto, mano. Vambora. Stolen ficou preso comigo no perrengue chique que a gente passou. Eu, ele... Bagulho do aeroporto? A gente tá voltando do evento do COD. Aí nosso voo era pra 9h30, mano. A gente saiu de lá, era 8 da manhã. A gente passou, dormimos lá no aeroporto. Aí tava eu, ele, o Hayashi, o Funk, o Ninext. Quem mais?
Ah, tava a galerinha do COD, mano. Nos fodemos, mas é perrengue chique, né? Dormir em aeroporto gringo, no aeroporto lá de Washington. Perrengue de milionário. É, perrengue chique. Valeu, Stolen. Tamo junto. Dizer, vocês precisam cuidar dos seus filhos, vocês precisam prestar atenção. É que aquelas crianças tinham problemas. Um fato importante é que o próprio FBI concluiu na época da tragédia que os 2 autores do crime sofriam de distúrbios mentais, com um sendo diagnosticado como um psicopata e outro sofrendo de depressão. Mas, mesmo assim, após Columbine, houve um intenso escrutínio público sobre jogos e violência que culminou em audiências e em pressão política contra a indústria. A repetição dessas narrativas ajudou a cristalizar o mito. Se alguém age mal e jogou um jogo violento, automaticamente a culpa é do videogame. Mas o que dizem os especialistas sobre o assunto? Bom, a presidenta da Associação Americana de Psicologia, Sandra Schulman, disse que a violência é um problema social complexo que provavelmente decorre de muitos fatores que merecem a atenção de pesquisadores, formuladores de políticas e do público. Atribuir violência aos videogames não é cientificamente correto e desvia a atenção de outros fatores, como o histórico de violência, que sabemos pela pesquisa ser um grande preditor de violência futura. Na minha opinião, culpar videogames é uma saída rápida e conveniente. A sociedade prefere narrativas simples quando o problema é complexo demais. E a própria sociedade não só tem medo de enfrentá-lo, mas também todo mundo quer tirar o seu da reta. A verdade é que esses e outros crimes aconteceram por negligência institucional, fragilidade de políticas públicas, falta de supervisão e regulação da porte de armas, falhas nos serviços de saúde mental e violência estrutural. Apontar um culpado simples isola o assunto e evita enfrentar causas sistêmicas. Mas a grande reflexão que eu quero deixar aqui é que, se você é pai, pesquisador ou especialmente se você é jornalista, lembre-se, culpar algo ou alguém é fácil. Difícil é encarar o iceberg gigante que realmente está por trás dos problemas. Mas é só assim que alguma coisa realmente muda. Muito bom o vídeo, hein? Muito bom vídeo. Mas é isso, e vai continuar acontecendo, viu, mano? Qualquer outro crime que acontecer que envolva adolescente, coisa do tipo, os videogames, mas a culpa é dos games, porque falta amor nos games, é aquelas porra, né, que a gente sempre escuta. É bizarro.